Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador uruguaio oferecido para o Sport para a sequência da temporada, ele que recentemente acabou de fechar com o Coritiba, que é o Carlos de Pena, atleta que hoje tem 33 anos de idade. Segundo informações do portal RTI Sport, o jogador foi oferecido para o Leão, visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, é importante afirmar que, de acordo com a apuração, o uruguaio de Pena foi oferecido, livre no mercado, após deixar o Bahia. A informação que eu tive também anteriormente a isso é que era um jogador de mais ou menos 250 mil reais mensais. Aliás, 350 mil. Ó. Tem uma informação aqui do portal RTI. A informação que eu tinha era mais ou menos nessa casa. 250, 300 mil reais mensais. É um jogador que é sim interessante. Não acho que é uma posição que o esporte precisa se reforçar. Ele foi anunciado, inclusive, nesta manhã de quinta-feira, no dia 13 de março, pelas redes sociais do Coritiba, chegando para ser a contratação destaque na Série B do Campeonato Brasileiro, apesar de alguns reforços esquisitos que o Coritiba trouxe nessa temporada, muito medalhão, muito jogador antigo, trouxe o Giovani, volante, ex-Mirassol, Novo Horizontino, Goiás, De La Torre, eu achei assim, sei lá, umas contratações sem criatividade, né, o Everaldo, pelo amor de Deus, Everaldo ex-Fluminense, passou no esporte também. Enfim, eu penso que o Coritiba está meio perdido. Neste ano, o Carlos de Pena não chega a ser uma contratação ruim, apesar de vir de uma temporada negativa no Bahia, na Série A do ano passado, por exemplo. Ele disputou até que muitos jogos, foram 30, mas apenas 4 na condição de titular, não marcou gol e deu apenas 3 assistências. No meu entendimento, aquilo que o esporte tem hoje no seu elenco parece ser o suficiente para a Série A. Nessa função de um meio armador, o Sport já tem o Lucas Lima, o Johan para ser o reserva, ainda o Atencio pode atuar também como um camisa 10 sem problemas, e o Christian Ortiz igualmente. Então o Sport ele tem sim recurso, ele tem alternativas para o técnico Pepa nesta função de um 10 que seria exatamente igual à do Carlos de Pena. Por exemplo, entre o Johan e o de Pena, eu prefiro o uruguaio. Tecnicamente falando, é mais jogador. Só que o Johan, a questão física dele é um pouquinho melhor. Nessa temporada até agora, não está brilhando, em 11 jogos tem apenas uma assistência, mas é um jogador que também pode jogar um pouquinho mais recuado. O Depena, ele é quase que um meia esquerda, caindo quase na ponta esquerda. Não é aquele meio campista de voltar muito. Já passou, por exemplo, nas categorias de base do Nacional, onde é revelado, no Middlesbrough, lá da Inglaterra em 2015, Real Oviedo, Dinamo de Kiev, onde jogou muito bem entre 2018 a 2022, quando foi contratado no Inter, naquele momento que o Inter foi vice-campeão do Brasileirão, aquela temporada de 22, né? Eu estava lá em Porto Alegre, inclusive. O jogador era muito querido pela torcida, tinha identificação e tudo mais, foram 7 assistências e 5 gols marcados. Enfim, acabou não dando certo no Bahia, mas é um jogador que eu gosto, sim, acho que seria uma boa contratação para o esporte, mas nesse momento, já tendo 4 opções no plantel, acho que não faz sentido. Foi, digamos, muito bem visto, né? Querendo ou não, o esporte, ele, entre aspas, tirou 2 títulos dos 2 favoritos, não só da Globo, mas também de qualquer mídia local. Né? E eles não estão errados, não. Tem que pensar na questão financeira e quem vai te dar maior retorno é, de fato, os clubes que naquela localidade têm as maiores torcidas. No caso do Flamengo e do Corinthians, a Globo também de Pernambuco não é boba, vai sim dar uma atenção maior para o esporte, para o Santa Cruz, que tem as 2 maiores torcidas também do estado. Faz parte do negócio. Mas o que a gente vê também em relação ao esporte, e não só ao Leão, mas também ao Bahia, ao Vitória, Ceará, Fortaleza, Goiás, Paysandu, Atlético Paranaense, os clubes Coritiba, que não são esses dos mais queridos. Eu nem incluo dentro desta lista equipes como, por exemplo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Internacional. Por quê? Esses clubes também eles nunca foram apadrinhados por aquela Globo do Rio de Janeiro e São Paulo. Tanto é que, por exemplo, no Brasileirão de pontos corridos, nenhum time fora da região do Sudeste, por exemplo, venceu. Tá? Claro que isso também tem uma interferência política, não tem como a gente tapar o sol com a peneira. E um assunto que veio à tona nos últimos dias, e foi muito bem destacado pelo canal do Márcio Constantino, todos os créditos aqui para ele que me deu a ideia, o estalo para mim gravar esse vídeo, em relação a uma postagem, né, no dia 7 aliás, no dia 7 não, no dia 29 agora de março, antes do início da Série A, uma matéria ok, legal, né, destacando
os clubes com maior tempo, o maior jejum de títulos na história. Aí lista aqui os primeiros campeões, ainda colocando, eu não concordo, tá? Igual o título do Atlético Mineiro em 37, para mim é outro período. Se você for começar a abarcar tudo isso, vai ter muitos títulos. Para mim deveria ter até uma separação em relação à Taça Brasil para o Campeonato Brasileiro, né? Mas acabou que a CBF vem juntando tudo isso. E aí quando você chega no título do esporte, aquela velha tona de sempre, os dois asteriscos, né, em cima do nome do leão, afirmando o seguinte lá no rodapé, ó, abre aspas. Em 1987, o Flamengo conquistou a Copa União. Depois de longa batalha judicial, o Supremo Tribunal Federal determinou em 2018 que o esporte seja reconhecido como campeão brasileiro de 87. Ok, não tem nada se a matéria dizer, né, colocar uma informação extra, algo nesse sentido, para quem duvidar ou suspeitar, mas dar a entender que esse título foi reconhecido somente em 2018, né? Como, por exemplo, se o clube não tivesse comemorado lá em 87, se o torcedor não carregasse essa estrela no peito sempre, desde aquela conquista, e que esse prego só foi batido, determinado, no ano de 2018. A gente sabe que não é bem assim. Não foi, por exemplo, igual o título do Atlético Mineiro, que, claro, é um título, né? Os jogadores da época, a torcida também tem o seu direito, mas esse título ele só foi reconhecido oficialmente agora, em 2022, né? 23, se eu não estiver enganado. Aí é outra história. O título do esporte não foi assim. Ele foi comemorado, ele foi celebrado, assim também como o da final da Copa do Brasil e vencendo o caneco. Aqui é a lista também dos maiores campeões, né, abarcando também as outras conquistas. E o esporte ele aparece na terceira colocação dos clubes com maior jejum, estando atrás apenas do Internacional e do Guarani. Aliás, aparece na quarta colocação. O Coritiba também venceu, né, o seu em 1985. Época que alguns clubes também, né, talvez a última dos clubes fora do eixo, conseguiram conquistar alguns canecos. Em 85 o Coxa, 87 o Sport, 88 o Bahia, 78 o Guarani, 79 o Internacional. Depois disso, apenas o Grêmio em 96, o Atlético Paranaense em 2001, o Cruzeiro, né, 2003, 13, 14 e o Atlético Mineiro agora recentemente, excluindo os clubes, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro. Claro, eles têm os méritos, mas o que eu quero dizer também é este apadrinhamento, esse certo carinho e até mesmo uma falta de respeito. Eu, como torcedor do Goiás, já vi isso inúmeras vezes e a gente sabe como funciona até mesmo nas transmissões. Você está assistindo o jogo ali, um comentário que às vezes o Sport nunca vence um jogo na Série A. Tá? É sempre o São Paulo que não venceu, é sempre o Flamengo que perdeu, o Palmeiras, o Corinthians, e a gente sabe como funciona. Nesta nova leva de jornalistas, há comentaristas, há pessoas mais sensatas no meio do futebol, sim, a gente não pode ser injusto também não. A Globo tem as suas boas características, o site é muito bom, as transmissões dos jogos, ela tem um formato que a gente não encontra, tá? No Recife ainda há um certo bairrismo muito maior do que em determinadas regiões do Brasil, então hoje, até esse presente momento, as transmissões do esporte pelo menos têm um narrador local, né? Não pega um narrador genérico e coloca ali, é algo que também logo vai acabar, assim como fizeram em outros estados, né? Antigamente tinha um narrador para cada região, você tinha um jogo do Criciúma, era o narrador local, do Goiás da mesma forma, do Ceará, do Sport, do Bahia, até mesmo do CRB, né, na segunda divisão. Hoje a gente não vê nem essa separação mais. Por falar em Série A e Campeonato Pernambucano, você faz a sua aposta com a Betfair nos jogos do esporte a partir de R$1. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Vitória do Leão contra o Retrô está pagando 1,44 a cada real apostado. Você apostando R$20 na vitória do esporte, pode voltar para você até R$28,80. Na Série A do Brasileirão também tem como você apostar. É super simples, só entrar aqui, por exemplo, em futebol, competições, achar a bandeirinha aqui do Brasil, Brasileirão Série A, aqui já está. Vitória do Sport contra o Palmeiras está pagando 4,40. Você apostando R$15, pode voltar até 66, caso o resultado aconteça. Essas e todas as outras cotações você encontra com a Betfair, o link aqui embaixo na descrição do vídeo.